Make my body go. Make our bodies higher and higher. 7 de setembro de 1822. É a data em que foi marcada a nossa independência do Brasil em relação a Portugal. Uma independência, pessoal, que ainda é muito discutível. Porque será se realmente nos tornamos independentes? Será se nós não temos nenhum tipo de ligação ou nenhum tipo de pé ainda em Portugal? A palavra independência quer dizer emancipação, ou seja, quando um território se separa do outro, não depende mais do outro. E a independência do Brasil, que aconteceu neste 7 de setembro, é um momento de suma importância para a história do Brasil, apesar de ainda ser muito contestador falar de independência, quando o nosso líder, o nosso governante que vai assumir o Brasil após esse fato, que vai ser o imperador Dom Pedro I, ele também tem um pé em Portugal. Não se esqueça que o pai dele é rei de Portugal, o Dom João VI. E quando o Dom João VI morrer, quem tem o direito de assumir o trono português é o nosso imperador Dom Pedro I. Então nós ainda, mesmo que nos tornemos independentes, mas ainda temos grandes vínculos com Portugal, graças ao nosso líder político. Quando a independência do Brasil foi promovida, o Brasil tinha tudo para dar errado, pessoal. Porque o Dom João VI, quando ele foi embora para Portugal, deixou o seu filho, Pedro de Alcântara, aqui, ele limpou todos os cofres brasileiros, limpou toda a riqueza da coroa portuguesa e levou de volta para Portugal, deixando o Brasil sem nada. Deixando o Brasil sem ter como dar manutenção às suas próprias instituições. Banco do Brasil praticamente falido. Então você tem um território onde tinha tudo para dar errado. Mas Dom Pedro I fincou o pé e organizou o território brasileiro. Estamos falando de uma região de difícil acesso, de difícil controle. Um dos primeiros pontos que o Dom Pedro vai fazer vai ser a implantação de uma nova bandeira, uma bandeira que represente agora o território brasileiro independente. E é essa que vocês estão vendo aí com o brasão, né, da família real, que representa a coroa, aonde você tem esses ramos, de um lado você tem os ramos de oliveira e do outro lado com essas sementezinhas rosinhas, você tem o café, já que o café já era produzido nessa época. Ainda não era uma economia de grande porte, mas você já tinha a comercialização do café, você já tinha a produção do café, principalmente para subsistência. Posteriormente, o café vai se tornar uma das maiores economias da história do Brasil. Então essa é a nossa bandeira oficial, que vai vigorar durante todo o Império Brasileiro. Só vai ser mudada a nossa bandeira a partir da proclamação da República. Então é falando do primeiro reinado, pessoal, que nós vamos abordar agora. Lembrando a vocês que o Império do Brasil é dividido em duas partes. Primeiro, que é o primeiro reinado, de 1822 até 1831. Aí você tem o período regencial, de 1831 até 1840. E você tem o segundo reinado, de 1840 até 1889, que é quando nós vamos ter a nossa proclamação da República. O primeiro reinado é aquilo que nos interessa nesse momento. Então, a partir do momento da nossa independência, pessoal, a elite começou a apoiar a permanência ou a criação de uma monarquia constitucional. O imperador continuar no Brasil. Um tipo de governo que o Brasil já havia acostumado há um certo tempo quando a família real estava aqui. Lembra vocês que antes da independência do Brasil, Dom João VI passou um bom tempo aqui no Brasil. E isso acabou aguçando a experiência de se ter uma monarquia aqui no país. Aqui na época colônia, né? Posteriormente vai se tornar um território independente. Daí o porquê essa boa experiência deixada com a família real aqui no Brasil, que a própria elite apoiou a manutenção desse tipo de regime. Apesar do Brasil ter se tornado independente, mas nós não vamos romper com a realidade colonial. Nós ainda vamos manter a realidade colonial, como por exemplo a escravidão no Brasil ainda vai ser mantida.
O nosso regime político vai ser uma monarquia, só que vai ser vista através do império. Coisa que grande parte dos territórios aí, pessoal da América, quando se tornaram independentes, implantaram uma república. E o Brasil é o único que vai continuar numa monarquia. A unidade territorial que vai ser feita vai acabar impedindo com que o Brasil se fragmente, como aconteceu lá nas colônias europeias, que hoje você vê, por exemplo, a América Latina e a América do Sul repleto de pequenos países. Tudo isso aconteceu devido a esse momento de emancipação. Aqui no Brasil, nós só não vamos ter esse tipo de fragmentação porque uma unidade territorial vai ser feita ainda na época da família real aqui no Brasil. Então nós vamos promover a nossa independência, mas vamos continuar com grandes traços. Traços, por exemplo, que ainda persistem, ainda persistiram durante muito tempo no Brasil, como a escravidão. Então a gente vai entrar em uma nova fase da história do Brasil, mas sem romper grandes características. Ainda vai se manter muita coisa do período colonial brasileiro. A emancipação do Brasil não vai ser de uma forma tranquila, vai ser de uma forma bem conflituosa. Dom Pedro I, por exemplo, ele tinha a sua oposição. Existiram territórios brasileiros que se negaram a aceitar a independência. O Pará foi um deles. A elite paraense era uma elite que tinha muito mais ligação com Portugal do que com o Rio de Janeiro, por exemplo. A dificuldade de acesso, de locomoção dentro do Brasil e de chegar coisas, informações, era muito grande. Era muito mais fácil uma informação chegar de Portugal aqui do que do Rio de Janeiro aqui no Pará. Daí o porquê a gente ter essa negação em separar, em apoiar essa emancipação, em unir-se ao restante do Brasil e separar de Portugal. Nós aqui no Pará só fomos aceitar a nossa independência a partir de 1823, um ano depois da independência do Brasil. Os Estados Unidos foram o primeiro a aceitar a independência. Claro que não porque ele gosta do Brasil, mas porque ele tem objetivos comerciais para o Brasil. Na época, existia um presidente chamado James Monroe e que acabou lançando uma frase que ficou conhecida historicamente, chamado América para os Americanos. Nesse período, os Estados Unidos, já crescendo economicamente, se tornando uma grande potência industrial, eles queriam que o comércio americano fosse dominado e expandido por eles. Daí o porquê, pessoal, eles vão criar essa doutrina, esse manifesto, chamado América para os Americanos, mostrando para a Europa que o europeu não tem vez aqui na América. E que quem deveria manter a economia da América, quem deveria fazer expandir o comércio da América, eram os americanos. Mas é claro que se a gente for analisar de uma forma mais crítica, essa frase deveria ser vista como América para os norte-americanos. Já que eram eles a única potência em todo o continente americano. E claro, eles apoiaram a independência do Brasil porque eles queriam ganhar campo para que vendesse as suas mercadorias aqui no Brasil e passasse a ter uma forte influência política e econômica em cima do Brasil. Daí o porquê os Estados Unidos vão passar a apoiar a independência do Brasil. Outro que vai também aceitar a independência, mas com interesses bem parecidos com os americanos, são os ingleses. A Inglaterra vai passar a negociar a nossa independência com Portugal. Para você ter uma noção, a Inglaterra vai chamar Brasil e Portugal para conversarem e decidirem como é que pode viabilizar a aceitação de Portugal com relação à independência do Brasil. Portugal queria que o Brasil indenizasse os portugueses por todo o investimento feito no decorrer da colonização. Esse investimento, essa indenização, ficou cotado em 12 milhões de libras esterlinas. O Brasil não tinha dinheiro para isso. A Inglaterra empresta para o Brasil esse valor, no qual o Dom Pedro paga essa indenização a Portugal para se ver livre de Portugal. E Portugal aceita a independência do Brasil através do pagamento dessa indenização. Mas o que Portugal não contava é que a Inglaterra iria cobrar a dívida que Portugal tinha com ela,
devido a alguns empréstimos que foram feitos, e essas dívidas davam exatamente os 2 milhões de libras esterlinas emprestadas para o Brasil. Conclusão da história, a Inglaterra cobra a dívida de Portugal, e os 12 milhões que Portugal tinha acabado de receber do Brasil, ele precisa pagar sua dívida com a Inglaterra. Então a Inglaterra recebe de volta o mesmo dinheiro que ela havia emprestado para o Brasil pagar sua dívida com Portugal. Então a Inglaterra vai ser a que vai manter a nossa... A Inglaterra vai negociar com Portugal a nossa independência. Claro que com interesses por trás, que é também de comercializar suas mercadorias aqui. Por que eu falo tanto em comercialização, pessoal? Porque durante esse período, no século XIX, a Revolução Industrial já está acontecendo. A Inglaterra já está industrializada, precisa de mercado consumidor e matéria-prima. Os Estados Unidos está com a sua indústria em ascensão, precisa aumentar o seu mercado consumidor. Por isso que cresce tanto os olhos para cima do território brasileiro, no seu processo de emancipação territorial. Dom Pedro I, como imperador do Brasil, tem a responsabilidade de criar uma Constituição. A Constituição que foi feita para o Brasil primeiramente foi a Constituição de 1823. Uma Constituição que vai ficar muito conhecida popularmente como a Constituição da Mandioca e que não vai vigorar, porque essa Constituição vai ter um caráter liberal demais. E Dom Pedro queria uma Constituição mais conservadora, que centralizasse o poder nas suas mãos. E essa Constituição, a famosa Constituição da Mandioca, não dava esse caráter conservador para Dom Pedro. Não concentrava o poder nas mãos de Dom Pedro. Dom Pedro desfez essa Assembleia Constituinte. Em um momento muito instável do Brasil, que ficou conhecido pela história como a Noite da Agonia, até que uma nova Assembleia fosse feita. Essa Assembleia Constituinte foi feita por pessoas de extrema confiança de Dom Pedro I, no qual tem a responsabilidade de elaborar uma nova Constituição, mas agora de acordo com as ordens de Dom Pedro. É aí que a Constituição de 1824 é feita, a primeira Constituição da história do Brasil. Nessa Constituição você tem a monarquia hereditária, constitucional, que vai vigorar no Brasil, com o apoio da elite, lembrando muito bem. Vai estabelecer 4 poderes dentro do Brasil: poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador, pessoal, ele era o poder exclusivo do imperador. Dava total autonomia para que Dom Pedro mandasse em todos os outros poderes, ou seja, ele era o soberano, ele fazia o que ele quisesse, porque ele mandava no Brasil. E o 4º poder era exclusivo dele. Nenhum outro político poderia exercer esse 4º poder. Somente o imperador. O território brasileiro foi dividido em províncias administradas por presidentes. Não existia governador como hoje nós temos. Eram chamados de presidentes, escolhidos pessoalmente pelo imperador do Brasil. Então era essa forma de administração que nós vamos ter aqui no Brasil. Logo após o nosso processo de independência, a Constituição de 1824 vai ser uma Constituição de suma importância para o Brasil por ser a primeira e por dar toda a estrutura no qual o Império necessitava. Mas se vocês perceberem, em nenhum momento nós falamos em abolição da escravidão. Daí o porquê, pessoal, o nosso primeiro reinado, o Império Brasileiro, ele vai ainda manter os traços característicos do período colonial, com uma mão de obra escrava. Mesmo sofrendo pressões da Inglaterra para abolir a escravidão, o Brasil ainda não vai abolir, somente um tempão depois, lá em 1888, com a Lei Áurea. Porém, o que você não pode deixar de observar é o caráter conservador desse governo. É uma independência que veio mais do papel do que na prática, porque ainda vamos ter muitos vínculos com Portugal e não vamos mudar tanto assim a realidade do Brasil, porque ainda vamos manter as mesmas características do período colonial. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula para a gente dar continuidade
ao primeiro reinado brasileiro.